Você tem buscado viver o agir de Deus na sua vida? Há coisas que são fundamentais e imprescindíveis para vivermos o agir de Deus na nossa vida. E nós vamos aprender, nós vamos encontrar diretrizes, nós vamos encontrar o meio pelo qual nós temos acesso ao agir de Deus na nossa vida. É quando nós examinamos, é quando nós lemos, é quando nós nos dedicamos e nos debruçamos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é o manual de regra, de fé e de prática. E na Bíblia nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para viver o agir de Deus. E olhando então na Bíblia Sagrada, na vida de pessoas, na vida de pessoas que viveram o agir de Deus, com elas nós podemos aprender. E me lembro agora e quero trazer para a nossa reflexão o homem que tinha uma das suas mãos mirrada. A Bíblia vai dizer em Mateus, em Marcos e também em Lucas, que era dia de sábado. Este homem estava na sinagoga. E precisamente no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, vai dizer que no meio da sinagoga, Jesus, ele dá àquele homem alguns comandos. E os comandos que o Senhor dá àquele homem era o que ele precisava fazer para viver o agir de Deus na vida dele. É interessante nós percebermos primeiro que para vivermos o agir de Deus na nossa vida, nós precisamos ter clareza onde precisamos viver o agir de Deus. É claro para você onde você precisa viver o agir de Deus? A Bíblia vai nos fazer entender que este homem, ele tinha uma de suas mãos mirradas. Ou seja, onde este homem, ele precisava viver o agir de Deus? Na cura da sua mão. Viver o milagre da restauração ou da cura da deficiência, pois a sua mão direita, como nos informa Lucas, ela estava atrofiada. Há uma mão que estava sem vida, uma mão que estava sem vigor, sem vitalidade. Então, este homem, para ele, era claro onde ele precisava viver o agir de Deus, que era na saúde física ou na cura daquela deficiência. De repente, você está buscando e você quer viver o agir de Deus na sua vida. E há uma diferença onde nós queremos que Deus venha agir e onde nós precisamos que Deus venha agir. E possa ser que o seu conflito, ou de repente o seu questionamento, ou até mesmo a sua tristeza, é que você tem pelejado e tem entrado em anseios para Deus agir naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Quando, na verdade, primeiro precisa estar claro é onde você precisa, onde nós precisamos. Havia outras áreas na vida daquele homem que ele precisava viver o agir de Deus? Sim, mas o Senhor viu que prioritariamente onde ele tinha por precisão. Ou seja, era onde ele tinha não apenas desejo, mas era onde ele precisava. A mão na Bíblia, ela fala de trabalho, fala então de produtividade. A Bíblia, então, ela falando de trabalho, falando de produtividade. A vida daquele homem estava limitada. À margem daquilo que ele poderia fazer, à margem daquilo que ele poderia produzir, os resultados que ele poderia alcançar, por certo estava tudo limitado. Então Deus, para agir na vida daquele homem, era claro para ele onde ele precisava que o Senhor agisse, que era na cura da sua mão.
E aí o Senhor vai nos fazer perceber que há 3 comandos que o Senhor dá para aquele homem. O primeiro foi: levanta-te. O Senhor direcionou aquele homem e lhe disse: levanta-te. E quando o Senhor dirigiu a ele este comando, dizendo: levanta-te, por certo, o Senhor lhe dá uma ordem para que ele tivesse uma atitude, para que ele tivesse uma iniciativa. E a atitude e a iniciativa dele fosse exatamente diferente de todos quantos estavam ali naquele lugar, naquele ambiente, naquele recinto, naquela sinagoga. O primeiro comando que o Senhor dá a você é que você se levante, é que você tome uma atitude, é que você tome uma iniciativa e que essa nova postura de se levantar, de se erguer, venha a ser diferente daqueles que estão à sua volta. Venha a ser diferente do ambiente aonde você está. O segundo comando que o Senhor deu para aquele homem foi para que ele ficasse no meio. Ou seja, levanta-te e vem para o meio. O meio, ele aponta o lugar da presença de Deus. O meio é o centro de toda a atenção. Ou seja, Deus estava chamando aquele homem para que ele tomasse uma atitude, que ele se levantasse e ele fosse para onde Deus queria que ele estivesse. Quando Deus está através dessa palavra falando com você, levante, tome uma atitude, tome uma iniciativa, mas vá para onde Deus te quer. Fique onde Deus te quer. Esteja onde Deus te quer. Permaneça onde Deus te quer. E aquele homem ficou no meio. E ficar no centro da vontade de Deus nos traz exposição. Porque, por certo, estar e fazer a vontade de Deus faz-nos ser diferente de todos aqueles com quem nós convivemos. Terceiro comando que Deus deu para aquele homem foi: estende a sua mão. Ou seja, Deus mandou ele levantar, Deus mandou ele ficar no meio e o Senhor falou com ele: estende a sua mão. O Senhor mandou ele manifestar a sua mão para ele. Quando você chegar no centro da vontade de Deus, você vai ter condições de ouvir aquilo que Deus está lhe ordenando a fazer. Aquele homem recebeu essa palavra: estende a sua mão. E quando ele estendeu, que ele manifestou a mão que estava morta, atrofiada, sem vida, a Bíblia diz que ela ficou restituída como a outra. Deus fará o milagre enquanto você obedecer. Enquanto você obedece, enquanto você faz o que Deus está mandando você fazer, você vive o agir de Deus na sua vida. Aquele homem, ele ouviu. Aquele homem, ele creu e ele obedeceu. Viver o agir de Deus. Tenha clareza onde você precisa que o Senhor haja. Saiba que há comandos de Deus para a sua vida. Ouça, creia e obedeça o que Deus está mandando você fazer. É inevitável na vida de alguém, quando este ouve, quando este crê, quando este obedece o que Deus está lhe mandando fazer. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Se essa palavra edificou e trouxe paz ao seu coração, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like e que Deus te abençoe.